Bom, gostaria que você se apresentasse, falasse a sua idade, a região de onde você vem e a sua relação com a China. Tá bom. Eu tenho 20 anos, sou de Xangai, é a cidade maior da China. Eu nasci no sul, de província Hunan. E eu mudei para Xangai quando eu tinha 4 anos. Então eu quase passei a maioria dos meus tempos lá. E minha família é chinesa, toda chinesa. E sou também, mas eu já viajei bastante para fora, para outros países, e já tinha visto bastante culturas diferentes e as coisas que tá choque cultural também, e é isso. Nosso trabalho é basicamente sobre mitologia, símbolos e subjetividade. Um dos principais autores que a gente está trabalhando nessa matéria é o psicólogo Jung, que analisa a subjetividade através dos sonhos. Você tinha me falado a respeito de um livro que analisa os sonhos, o I Ching, que ele é fundamental assim, na cultura chinesa. Eu queria que você explicasse um pouquinho a respeito do que consiste esse livro e também eu gostaria que você falasse da importância dele na cultura chinesa, é um livro milenar e tal. Você poderia desenvolver a respeito? Primeiro, esse livro se chama I Ching, também você pode chamar Zhou Yi. É um livro sobre muitas coisas atualmente. Ele cobre filosofia, ciência, psicologia e algumas coisas misteriosas também. Esse livro é muito antigo. Ele foi criado mais ou menos 1000 anos antes do nascimento de Cristo. E esse é um dos bases da filosofia chinesa. E o que eu conheço sobre esse livro primeiro, é muito difícil para entender, e pouca gente consegue entender muito bem esse livro. E eu conheço algumas coisas que sobre esse livro, uma parte que diz sobre os sonhos, que explica os sonhos que você faz quando você está dormindo. E esse livro também explica Bagua, que se chama Yin Yang. Explica essa coisa também. E há algumas coisas sobre sorte, e ele também diz a maneira de dizer o futuro de alguém. E muita coisa que até agora é muito difícil para explicar. Sim. Ok. Teria como falar um pouquinho sobre o Bagua, o Yin Yang, pra gente? Essa relação, não? Essa é uma coisa, atualmente é uma religião, é uma coisa de uma religião que se chama Tao. E essa coisa diz um conceito muito importante, que é a balança, porque umidade é preto, umidade é branco, e quer dizer, nesse mundo tem um lado preto que é mal, e também tem um lado bom, tem um lado branco que por exemplo, nesse mundo
tem pessoas más, violentas, criminosas, mas também tem outras pessoas simpáticas, boas, bondosas, que é porque existe essa balança e esse mundo vai continuar. E esse conceito acredita que uma coisa foi controlado pela coisa que é contrário com ele também. Eu conheço mais ou menos sobre isso. Você poderia falar também um pouquinho mais das outras religiões que tem na China, o confucionismo, o budismo? Se você, não sei, você foi criado em alguma dessas linhas? Não, atualmente, depois da reforma cultural, naquela época, depois de criação da nova na República da China, tem uma reforma muito grande que naquela época as universidades foram fechadas e os eruditos, as pessoas que possuíam conhecimentos, por exemplo, os professores da universidade, ou as pessoas que têm graduação, têm conhecimento, eles foram mandados pelas rurais para reformar. E naquela época o conhecimento foi considerado uma coisa que é contra a reforma. Então, naquela época também as religiões foram tiradas e criamos em comunismo. E o chairman Mao diz, o chefe Mao diz, os chineses não têm religiões, só tem comunismo, só podem acreditar em comunismo. Mas atualmente na vida cotidiana dos chineses, os conceitos, o modo de vida das religiões, como o budismo, como o taoísmo, como o confucionismo, né? Já foi misturados na vida dos chineses, como acreditamos. Não podemos fazer coisas más, porque depois você vai ter resultados maus também quando você morra. Esse é um conceito muito importante no budismo, né? E a pessoa tem que ser neutral, como não é muito superior, não é muito inferior, vivem num modo neutral, não ofender e não ser ofendido também. Isso é muito importante de algumas religiões também. E esse é atualmente os chineses têm religiões, mas não tem um sistema muito completo. É uma coisa misturada, é uma coisa já na vida, já existe na vida. Assim. Os mitos, que nem a história do dragão, os signos e tal, como é que isso se dava durante a Revolução Cultural do Mao? Como as pessoas foram proibidas de acreditar nisso, ou só a religião que acabou sendo postulada? Atualmente as pessoas ainda acreditaram naquela época, mas ninguém fala, porque não pode falar as coisas misteriosas, sabe? Como achamos esse é Niu Gui She Shen, é uma coisa antiga, é má, entendeu? A gente já visto umas pesquisas falando que vários chineses ainda acreditam realmente no dragão. Acho que tem alguns, acho que a maioria é velhos, acreditam nisso. Eles acham real. Mas acho que a maioria agora, no tempo contemporâneo, não tem muita gente acredita que esse é real. Só
achamos essa é uma coisa misteriosa, mas, por exemplo, eu não acho essa existe. E eu acredito em ciências. Então, acho essa é uma coisa ainda existe, mas não é muito comum. Sim, mas essa é uma coisa histórica e uma coisa misteriosa. Mas só para falar, só para conversar, mas não para acreditar, sabe? Não é uma crença. Você trabalha principalmente sobre mitologias e histórias. Você poderia contar algumas que você ouviu crescendo em Xangai? Alguns mitos? Talvez a história dos signos? Sim. Tem mitos muito famosos que ainda não foi explicado. Como tem um ponte na China. Não, em Xangai tem um ponte. Quando eles estavam construindo esse ponte, eles não conseguiram colocar a coluna na terra de qualquer forma. Eles não conseguiram. E depois eles pediram ajuda de uma pessoa de templo. Eles pediram ajuda do monge. E aquele monge faz alguma ritual e ele sabia depois. E ele contou para o governo que você tem que gravar 9 dragões na coluna e depois você vai conseguir. E o governo ouviu e gravou 9 dragões na coluna e depois eles conseguiram. Realmente conseguiram. Então, se você for aquele ponte na China, até hoje em dia, se você for aquele ponte, você vai ver tem uma coluna muito diferente do que outras colunas, que aquele coluna tem 9 dragões. É por isso. Mas depois esse monge morreu, porque ele contou o segredo do céu. Porque na China contamos que se você recebeu alguma mensagem do céu, se você soube algum segredo do céu, você não pode contar. Se você conta, você vai morrer, você vai receber a punição do céu. Esse realmente aconteceu. Então é muito famoso. Acreditamos que no céu tem outro palácio, porque na China tem um palácio real, né? Que mora o rei, mora as pessoas, a família real. E acreditamos também no céu tem um palácio que tem um rei. E o rei um dia queria alguns animais para ser mascotes, você sabe. E os animais da terra competiram. E a regra foi o mais rápido para chegar ao palácio, aquele animal ganha. Então eles competiram, correr. E o porco na China, achamos o porco é muito preguiçoso, e achamos o porco também é doido, como retardado. Coitado de quem é de porco. Coitado de quem é de porco, signo de porco. Sim, mas esse é comum, esse conceito é comum. Mas achamos também a pessoa que tem signo de porco tem sorte, porque o porco na casa da pessoa não precisa de fazer nada, só dormir e comer. E achamos que essa vida é muito boa, porque não precisa de trabalhar. Assim.
E é porque o porco é muito preguiçoso, então ele foi atrás. Ele é o 12º animal que chega no palácio, então ele foi o último. O último é o porco. E na China, porque achamos o boi é um animal que trabalha muito. E achamos o boi é um animal, como se diz? Aquela palavra. Leal? É leal? Uhum. Sim. Achamos um animal leal também. E ele, quando ele estava competindo, ele sempre corre muito, sem parar. E depois, quando ele quase chegou ao final, o rato apareceu, porque achamos o rato é mais inteligente, sabe? E o rato não faz coisas de maneira que achamos certo. Como eles usam maneiras diferentes. É malandro. Malandro, isso. Mas não é mal. É como técnicas pequenas. E ele escondiu no boi. E quando o boi quase chegou, o rato apareceu. E o rato correu para o final. E o rato foi o primeiro. E sem correr nada. Então o primeiro é o rato, o segundo é boi. E depois acho que outros animais não tem muita história sobre essa competição. Os mais famosos são o rato, o boi e o porco. A mulher que pratica aquele oráculo. Sim, minha mãe foi lá e perguntou para ela. E depois ela disse alguma coisa sobre a minha vida, que a minha vida não falta nada, elemento, porque tem uma crença que se uma criança ele conta com o nascimento, o tempo de nascimento, e ele calculou as coisas que você falta na vida e as coisas que você vão ter na vida. E ele diz que eu não conforme com o meu nascimento, eu não falto nada alimento. Mas minha mãe, ele diz, faltou o fogo, entendeu? E algumas pessoas vão dar um nome com fogo, como as letras com fogo, se alguém falta o fogo na vida dele. Sim. Como, por exemplo, se os seus pais, quando você nasceu, se os seus pais querem saber sobre a sua vida, eles vão àquela mulher e perguntam sobre a sua vida. E se ele diga que você falta água, os seus pais provavelmente vão colocar as letras com água como seu nome. Legal isso. Sim, para recompensar as coisas que você falta. E essa crença é bem popular em toda a China? Muito popular esse. Você pode falar um pouco do Ano Novo? Tipo, a história? A história. Sim. Que antigamente, no Ano Novo, nessa época, sempre vai ter um monstro que destrói as coisas, as casas, agrícolas e as frutas, e machuca pessoas. E depois as pessoas que sofrem do monstro
A monstro chama Nien, entendeu? E Como que ele é assim? Você sabe a aparência dele? A cara do monstro? A cara do monstro? A cara do monstro é a cara do monstro. Existe algumas pinturas sobre, mas é imaginário. Imaginário? É imaginário. Sim. E é muito horror esse rosto, eu vi. E depois as pessoas sofrem sobre isso, não aguentam mais. E uma das pessoas descobriu que o cor de vermelho vai assustar o Nien e os sons fortes vão assustar o monstro também. Então, naquela época, depois, eles colocam coisas vermelhas, colocam lâmpada vermelha na casa, em frente da casa, e eles acendem fogos de artifícios para assustar o monstro. E esse funcionou. E depois, cada época de Ano Novo, eles fazem isso. E o monstro jamais vem. Então, por isso, esse costume foi reservado e foi passado de geração a geração. Esse é o Ano Novo. Legal. Se você puder, não sei se puder contar mais algumas coisas a respeito do Ano Novo, as comemorações, que cada ano representa com relação ao signo, tipo o Ano do Dragão, o Ano da Abundância, não é? Você saberia dizer alguma assim, coisa? alguns costumes, como se você é um rato, no ano de rato, você tem que usar cueca vermelha para ter sorte. Esse também agora muita gente pratica também, até agora. E se acho que não conheço muito sobre isso. Só conheço que é esse costume. Tá. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente a respeito do dragão na cultura chinesa. O que está tão presente então nos palácios, artigos decorativos, prato, xícara, filme? O que ele é tão onipresente, assim, se pudesse contar? Tá bom. Primeiro eu vou falar sobre a história, sobre a criação do dragão. Na China tem dois antepassados. Um chama-se Huang. Não. Sim, um chama-se Huang e um chama-se Yan. E o rei Yan, acreditamos que depois de ele morreu, ele tornou-se um dragão. E porque ele é um antepassado, então achamos nós os descendentes de dragão. É por isso. Mas que também tem uma história que sobre aquele peixe, qual é o nome dele? Carpa. Então tem uma carpa que não consegue passar uma porta. Aquele porta. Acho que é portal. Portal muito grande, sem ver o fim, fronteira, imenso. E um monte das carpas estavam passando aquele porta. E foi parada, como ele não conseguiu. E depois ele tentava saltar, passar aquele porta. E ele tentava muitas vezes e enfim ele conseguiu. E quando
ele passou em cima de portão, ele tornou-se um dragão. E o pele dele foi o pele do dragão e tornou-se os olhos, tornou-se a figura dos olhos de dragão e enfim. E essa é uma outra história também. E também tem uma história que antigamente na China tem várias tribos e cada tribo tem um totem, tem uma totem. E o mais forte, o totem dele é cobra. E depois que ele ganhou, ele misturou as totens de outras tribos com a cobra. Então a cobra tornou-se dragão. E também o dragão é um símbolo de fortuna na China. Não é como o ocidental. O dragão no ocidental é uma coisa ruim, é uma coisa de diabo, né? Uma coisa que traz azar. Mas na China é uma coisa que traz fortuna e também é um símbolo de autoridade. É um símbolo real que os reis gostam de usar o dragão para mostrar a posição dele ou o direito dele, e eles colocam dragões nas roupas, na carteira, essa é carteira. Ele coloca dragões na carteira e achamos que eles são o filho de dragão. Sim, sim.